sugeri que tivessem o compêndio do catecismo, pode ajudar durante esta aula. E vamos começar por fazer uma breve revisão, muito breve, daquilo que eu falei na primeira aula, para os que estiveram e também para os outros que não estiveram. É bom começar assim por arrumar a nossa cabeça, arrumar as ideias, ter esta convicção profunda, como dizia Santo Agostinho, que ele tinha uma frase muito bonita que eu gosto, que dizia assim: crê para compreender, compreende para crer. Nós temos que a fé e a razão vão juntas. A nossa fé é racional, nós podemos perceber tudo. Pois claro, há o salto do mistério da fé, mas podemos entender. E o primeiro ponto que eu vos disse na primeira aula dizia: qual é o desígnio de Deus? Porque é que Deus fez o homem? E no primeiro ponto o compêndio dizia assim: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, ou seja, por amor, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Criou-nos para o céu, por assim dizer. Criou-nos para nos salvar. Criou-nos para sermos felizes. Depois veio o pecado, como vos falei, e como falarei hoje também, veio o pecado e enviou o seu Filho para nos resgatar. Depois os 3 pontos principais da primeira sessão foram os seguintes. Primeiro, Deus criou-nos com este projeto de santidade, de felicidade, de santidade e de felicidade. Depois, que me esqueci do ponto. Disse que, mas criou-nos de tal forma que nós somos capazes de Deus. Lembra-se do que eu vos disse? O homem é capaz de Deus, é capaz de chegar ao conhecimento de Deus pela sua própria razão, pela sua inteligência, através das coisas criadas, nnós podemos chegar a Deus. O que acontece é que nos enganamos muitas vezes porque somos limitados, porque Deus, de certa forma, se esconde, está na criação, está em toda a parte, está no nosso coração, mas não o podemos ver assim diretamente. Então Deus revelou-se. Eu falei noutro aspecto importante, que é a revelação. Revelação significa tornar patente aquilo que estava velado, aquilo que estava escondido. Mostrou-se ao homem. E mostrou-se ao homem, quer na criação, quer depois na revelação do Antigo Testamento, com Adão e Eva, com Noé, Abraão, Moisés, os profetas, todos os patriarcas, e sobretudo, eu disse, o ponto máximo da revelação é a revelação em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio à Terra e mostrar-nos quem era Deus e ensinar-nos o caminho para o céu, Jesus Cristo. Depois falei-vos que era Deus em Jesus Cristo, que é Deus também, segunda pessoa da Santíssima Trindade, entregou-nos um tesouro, que é o tesouro da revelação. A revelação significa aquilo que Deus nos dá, a transmissão da fé, de tudo aquilo que nós podemos e devemos acreditar para alcançar o céu, chama-se o depósito da fé, o tesouro da fé que foi confiado por Jesus Cristo aos apóstolos e depois à Igreja. E esse depósito da fé tem, consiste na Sagrada Escritura, na Bíblia, e portanto devemos conhecer a Bíblia, particularmente devemos conhecer bem o Novo Testamento, a vida de Jesus, e depois a tradição, ou seja, como é que a nossa fé foi sendo vivida ao longo dos séculos. E o magistério da Igreja, ou seja, a Igreja que ensina, o Papa e os bispos unidos ao Papa, a forma como o magistério ensina a fé que devemos acreditar. Deus mostra quem é. Já diz, nós somos capazes de Deus, não chegamos lá diretamente, custa-nos um pouco, então Deus ensina-nos como é, e a resposta, qual é? É a resposta da fé. Também vos falei da fé. A fé que é um dom de Deus, mas que é a resposta, é o dizer que sim a Deus que se mostra quem é. Acredito, podemos dizer, nós acreditamos. E também vos disse que nós acreditamos, mas a nossa fé é dentro da Igreja. É um ato eclesial, não uma fé isolada, no sentido, eu cá tenho a minha fé, eu cá sigo a minha maneira de funcionar, eu cá tenho as minhas ideias. Não, não. Eu creio naquilo que Deus me ensinou e que me transmite através da Igreja. E, em concreto, temos todos a mesma fé que recebemos, começamos por receber no batismo, somos batizados na fé da Igreja, por isso eu também vos explicava, eu não digo eu me batizo, mas eu te batizo, a Igreja que batiza na fé, e recebemos a fé que nós, aos domingos, sobretudo quando não há Covid, vamos à missa e recitamos o credo e dizemos todos juntos, creio um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, etc. E vai continuando. E é o que eu vos vou explicar nestas sessões, particularmente agora nas primeiras, explicar cada um dos artigos do credo, ou seja, o que é a nossa fé. Depois também vos disse que nós temos que acreditamos num Deus, num só Deus, que é
porque foi ele que disse que era assim. Nós não podíamos chegar lá pela nossa razão limitada. Cremos num Deus que é um mistério de amor, um mistério de comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério, como eu vos dava aquele exemplo bonito de Santo Agostinho, quando estava na praia a ver aquela criança a tentar meter o mar dentro de um buraco que ele fez na areia, e ele então compreendeu, isso é o que eu ando a tentar fazer tantas vezes, ando a tentar meter Deus dentro da minha cabeça. Nós não podemos entender tudo, como é evidente, mas nós recebemos na fé, acolhemos na fé e no amor também, porque a nossa fé não é apenas uma coisa intelectual, mas também é algo, como é evidente, uma relação de amor com Deus Nosso Senhor. É quem temos que conhecer, amar, para seguir a Deus Nosso Senhor. Isto nem sempre é fácil acreditar, nós sabemos que não é, nem sempre é fácil acreditar, por vezes há dúvidas também, temos dúvidas de fé, pode ser que tenhamos, todas as pessoas têm, acontece com todas as pessoas, têm dúvidas de fé, e eu até me lembrei, não sei se vocês conhecem uma história muito engraçada, que eu uma vez li e gostei, que é uma conversa, de certeza que algum de vocês já ouviram falar desta história. Na barriga de uma mulher grávida estavam um dia 2 bebés. E há um que pergunta ao outro: acreditas na vida após o nascimento? Claro, alguma coisa tem que existir depois do parto. Talvez nós estejamos aqui porque precisamos nos preparar para o que virá mais tarde, diz o gêmeo que é mais crente, e o outro ateu diz assim: parvoíce, não há vida após o nascimento. O que seria essa vida? Eu não sei, responde o outro, mas certamente haverá mais luz. Talvez andaremos pelos nossos próprios pés e nos alimentaremos pela boca. Isso é um absurdo. Caminhar é impossível e comer com a boca, isso é ridículo. O cordão umbilical é onde nós comemos. Vou dizer uma coisa: a vida após o parto está excluída. O cordão umbilical é muito curto. Bem, diz o mais crente, eu acho que deve haver alguma coisa. E talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados aqui. Mas ninguém nunca voltou do pós-parto. O parto é o fim da vida. E, acima de tudo, a vida não é mais do que uma angustiante existência na escuridão e que não leva a nada. Bem, eu não sei exatamente como será depois do parto, mas com certeza vamos ver a nossa mãe e ela vai cuidar de nós. Mãe? Tu acreditas em mãe? E onde pensas que ela está? Onde? Em tudo à nossa volta. É nela, através dela, que vivemos. Sem ela, o mundo inteiro não existiria. Bem, eu acho que não. Eu nunca vi mãe. Por isso, é lógico que não exista. Bem, diz o mais crente, mas às vezes quando estamos em silêncio podemos ouvi-la a cantar ou senti-la acariciar o nosso mundo, sabes? Eu acho que há uma vida real que nos espera e que, aqui, apenas estamos a preparar-nos para ela. Era isto que eu queria. É uma história que é bonita, se calhar que vocês já conhecem, mas que expressa, de certa forma, a discussão eterna entre aqueles que acreditam em Deus e os que não acreditam em Deus Nosso Senhor. Aqueles que acreditam que tudo aquilo que existe, a criação, desde as serras, das montanhas, do mar, também dos vírus, dos Covid, também, que é um fruto do amor da criação, ou outros que dizem que é geração espontânea, sabe-se lá de onde vem. E hoje, nesta aula, eu queria precisamente começar por falar no primeiro artigo no credo, quando nós dizemos: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus, Criador. Deus que é omnipotente. Omnipotente significa forte, omni significa tudo, potente, força, pode fazer tudo. Para Deus nada é impossível. Embora seja uma omnipotência, embora seja universal, é também misteriosa e manifesta-se, sobretudo, ou de uma forma particular, na criação do mundo a partir do nada. A criação do mundo, nós dizemos, na nossa fé, é ex nihilo, ou significa criar do nada. Nós também podemos dizer: eu criei uma obra de arte. Não, nós não criamos nada, nós podemos fazer uma mesa, mas nós, para ter uma mesa, precisamos da madeira, precisamos de uma serra, de uns pregos para montar aquela mesa. Deus não. Deus cria. O verbo criar atribui-se só a Deus. Nós, depois, por analogia, podemos atribuir a nós próprios, mas porque só Deus é que faz do nada. As outras pessoas o que fazem, do que têm, nós podemos, de umas pinturas, de umas tintas, de uns pincéis, podemos fazer um quadro, mas é diferente de criar. E esta omnipotência de Deus manifesta-se, por um lado, na criação, a partir do nada,
na criação do homem por amor, como diz no ponto 50, mas sobretudo na encarnação e na ressurreição do seu Filho, e no dom da adoção filial e no perdão dos pecados. Por isso nós na Igreja dizemos tantas vezes na missa, creio na Igreja. A Igreja diz, creio num Deus omnipotente e eterno. Creio num Deus omnipotente e eterno. E por que é importante afirmar que no princípio, e aliás é assim que começa a Bíblia, começa assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, porque a criação é o fundamento de todos os projetos divinos da salvação. É o início da história da salvação. Se não há criação, pronto, não. Senão, para falar de tudo o resto é preciso, em primeiro lugar, dizer que as coisas existem. Só uma pequena interrupção, estou aqui com uma dúvida. Estão a assistir neste momento 100 pessoas. Eu não sei se aqui há um limite de participantes. E, portanto, porque estavam... Deve haver. Pode ser que haja. Há um limite, mas isto, sim. eu tenho Já uma as pessoas que assinatura. ficaram de Não fora. devia haver. Portanto, eu acho que se calhar os que chegaram mais tarde... O limite são 300 não, pessoas, Padre Miguel. Que é pena, mas eu tenho a ideia que não está a aumentar. Devia ter chegado aos 140 pessoas, acho eu. Padre Miguel, uma amiga minha recebeu há não bocado estão, uma não posso mensagem fazer a nada. dizer que atingiu Posso as fazer 100 e nada, não mas é podia estranho, entrar. porque eu tenho a assinatura. Não sei o que é que se passa. Bom, e porquê que o mundo foi criado? Deus criou o mundo, criou o céu e a terra. E porquê que foi criado o mundo? O mundo foi criado para a glória de Deus, diz no ponto 53. O mundo foi criado para a glória de Deus, que quis manifestar e comunicar a sua bondade, verdade e beleza. O fim último da criação é que Deus em Cristo possa ser tudo em todos, para a sua glória e para a nossa felicidade. Não uma glória no sentido de vaidade, Deus não quer ser melhor que nós, porque a glória de Deus é a nossa glória, é a vida do homem, como diz Santo Ireneu, a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Ou seja, a glória de Deus não é ele ser louvado, que tem que ser também, que nós temos que louvar a Deus, mas a glória de Deus, Deus como que aumenta a sua glória, como não aumenta porque Deus é infinito, mas que Deus se alegra, por assim dizer, na medida em que nós somos mais felizes, na medida em que nós estamos mais perto de Deus Nosso Senhor. E é importante dizer também que Deus não criou o universo de uma forma obrigatória, porque seria obrigatório, mas criou de uma forma livre, com sabedoria e amor, criou do nada. E também, outro aspecto importante que vem aqui no ponto 54, que Deus transcende o universo, transcende infinitamente, ou seja, Deus não se confunde com o universo, coisa que algumas filosofias, como ditas panteístas, que dizem que o Deus está nas estrelas, Deus está no mar, Deus está... E depois há aquelas meditações assim meio transcendentais que procuram, ou yogas, que procuram relacionar-se com a natureza como se Deus estivesse ali presente na natureza. Bem, isso não é assim, a nossa fé não é essa. Deus está nas coisas, na sua presença, porque se Deus deixasse de pensar naquelas coisas, deixavam de existir, mas Deus não é aquelas coisas, não se identifica com aquelas coisas de maneira nenhuma. Deus está por cima disso, Deus cria-as, mas transcende-as, não se identifica com a criação. E não apenas isso, Deus, há outro aspecto importante, outra noção muito importante, que é que Deus cria tudo aquilo que cria por amor, cria porque quer, livremente, transcende a criação, mas, ao contrário do que dizem também algumas tendências filosóficas, por exemplo, na maçonaria, muitas vezes diz que Deus criou o mundo, é como um relojoeiro que pôs o mundo a andar, mas depois se desentendeu do mundo. Isso não é a nossa fé, não é essa. A nossa fé é que Deus criou o mundo e sustenta o mundo no ser. E por isso há uma noção que é muito importante, que é a noção de providência divina, que está aqui explicada no ponto 55. A providência divina é o cuidado amoroso com que Deus cria e depois cuida e conserva todas as coisas criadas. Ou seja, Deus cria as coisas, Deus dá-lhes a existência e depois, a seguir, também as conserva. Deus fez, de certa forma, Deus criou todo o universo, as estrelas, o mar, as montanhas, tudo aquilo que existe. É impressionante, mas é mesmo para o homem, para nós. É como se o enxoval todo para nós. É impressionante, uma vez eu lia um texto, que é verdadeiro, que dizia assim: para imaginar melhor a grandeza da criação e as dimensões cronológicas, e se compararmos a idade da Terra com a duração de um ano, se adotarmos esse modelo, o dia 1 de janeiro é o dia em que apareceu a Terra, em que criou a Terra. O dia 1 de abril,
quer dizer, há uns 3.400 milhões de anos, apareceu pela primeira vez os organismos unicelulares neste planeta. O primeiro peixe não apareceu até o dia 27 de novembro. E os dinossauros apareceram no dia 12 de dezembro. Além disso, Deus terá amado muito os dinossauros, porque dominaram a Terra durante 150 milhões de anos. E além disso, parece que não os estragaram assim tanto. Os mamíferos, segundo este livro, que é um livro sério, portanto deve ser verdade, apareceram no dia 27 de dezembro. E o homem no dia 31 de dezembro. Quer dizer, há cerca de 15 ou 20 milhões de anos. E a história do autêntico Homo sapiens começa, por sua vez, há 150 mil anos atrás. Quer dizer, todo este culminar da criação veio à luz do mundo relativamente tarde. Chegámos muito tarde. Espera, estão-me aqui a dar há pessoas, há aqui uma mensagem, admito, há pessoas que não conseguiam entrar, um bocadinho. Já está. Pronto, agora acho que já foram todas admitidas, não é? Tudo bem? Pronto. Ótimo. E depois disso, Deus criou o mundo e Deus estava a falar de um conceito muito importante, que é o conceito de providência divina. Deus criou o mundo e depois sustenta no ser. Este é o ponto 55 do compêndio, que diz que a providência divina consiste nas disposições com as quais Deus conduz as suas criaturas para a perfeição última à qual Ele as chamou. Deus é o autor soberano do seu desígnio, mas para a realização do mesmo desígnio serve-se também da cooperação das criaturas. Ao mesmo tempo, dá às criaturas a dignidade de atuarem por si mesmas, de serem causas umas das outras. Deus criou-nos, criou o universo, criou o mundo inteiro, criou o homem, mas depois conserva-o na sua providência, cuida de nós. Há umas palavras muito bonitas de Nosso Senhor, que vem no Evangelho de São Mateus, que diz assim, que havemos de comer, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, que havemos de beber. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. É muito bonito isto, porque mais ainda, sempre, mas particularmente nesta ocasião complicada que estamos a viver agora, com esta coisa do vírus, que nunca mais se vai embora. Já percebemos que temos de nos converter, já percebemos que isto é preciso levar a vida mais a sério. Agora já te podes ir embora, vírus, podemos dizer assim. Já percebemos tudo isso. Mas tudo isto também nos leva a abandonar-nos um pouco mais em Deus, coisa que às vezes é difícil, requer um pouco mais de fé. E nós podemos, e o homem deve colaborar também com a providência divina, ou seja, ajudar, por assim dizer, o homem, como que Deus concede, requer a liberdade do homem e quer contar com o homem para levar o universo à sua perfeição. Há um aspecto muito importante aqui, importante, mas que eu não vou explicar profundamente, depois posso mais à frente depois dizer, porque senão demoraria muito tempo, além de que é um mistério que nós não podemos entender, que é se Deus é omnipotente, vem no ponto 57, e providente, porquê é que existe o mal? Isto é uma grande atrapalhada, é um grande mistério. Basta pensar, se Deus é omnipotente, se Deus é amor, porquê que Deus morreu na cruz? Porquê que Deus morreu na cruz? E o Catecismo responde dizendo a esta pergunta tão dolorosa quanto misteriosa, é um mistério, só o conjunto da fé cristã pode dar resposta. Deus não é de maneira nenhuma, nem diretamente a causa do mal. Pelo contrário, Ele ilumina o mistério do mal no seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para vencer aquele grande mal moral que é o pecado dos homens, que é a raiz dos outros males. Ou seja, é um mistério que nós não podemos entender totalmente, que Deus permite que exista o mal, sem dúvida, mas o Papa Francisco, numa encíclica muito bonita, que é uma encíclica da fé, sobre a fé, diz assim, desculpem, mas vou tirar aqui o som, uma pessoa que está a fazer interferência, e tenho que... Ups. Pronto. Que é a encíclica que chama-se Lumen Fidei. É muito breve, é pequenina, é uma das últimas encíclicas que foi escrita pelo Papa Bento XVI, em colaboração com o Papa Francisco, foi naquela transição dos Papas, e dizia assim, a fé não é uma luz que dissipa todas as nossas trevas, mas é a lâmpada que guia os nossos passos na noite. Isto basta para o caminho. Ao homem que sofre,
e pode ser agora as nossas circunstâncias, ao homem que sofre, Deus não dá um raciocínio que explique tudo, mas oferece a sua resposta sob a forma de uma presença que o acompanha, de uma história de bem que se une a cada história de sofrimento, para nela abrir uma brecha de luz. Ou seja, eu gostava-vos de dizer também agora como padre, como sacerdote, que Deus está perto de nós. Sempre, em todas as circunstâncias. Deus não está, a São José Maria Escrivá dizia, num ponto de meditação muito bonito, é preciso convencer-nos de que Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe onde brilham as estrelas e não consideramos que também está sempre ao nosso lado. E está como um pai amoroso, como um pai que nos ama, que nos adora, que nos quer, como eu dizia antes, que nos quer conduzir ao fim último, ao desígnio final, que é a nossa salvação, que nos quer no céu, que nos quer levar para o céu. Não já, quando Deus quiser, mas que nos quer levar. E se existe o mal, é porque Deus o permite, e Deus não permitiria nenhum mal, mesmo o mal que nós vemos à nossa volta, este mal, estas confusões todas, mas o mal também nos terremotos, etc. Não permitiria o mal se do próprio mal não extraísse o bem. Se Deus do próprio mal não extraísse o bem. Atenção que está mais pessoas a entrar, tem que ser mais pontuais, porque senão depois isto é uma grande confusão. E pronto, já está. E tirem o som, se faz favor. Deus não permitiria o mal se do próprio mal não extraísse o bem. E basta pensar, o maior mal, qual é que é o maior mal? É o pecado. É o pecado. E do maior mal, que é a morte de Jesus, é o homem que matou a Deus na cruz, matou Jesus Cristo, o maior mal moral, a morte do seu Filho, ele retirou os bens maiores, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Por isso, também se diz, na noite de Páscoa, feliz culpa. Nós, infelizmente, vocês este ano não vão poder estar na Vigília Pascal, mas há um cântico muito bonito, diz, Félix culpa, feliz culpa, que mereceu tão grande Redentor. E qual é a culpa? A culpa é a morte de Deus, é que o homem matou a Deus, não, matou o Filho de Deus. Mas dessa morte, desse mal, desse grande mal, saiu um grande bem, que foi a nossa salvação. Na criação, quando nós pensamos na criação, e vem aqui no ponto 59, Deus criou. O que é que Deus criou? No princípio, diz o Gênesis, Deus criou o céu e a terra. E é o Criador, nós dizemos no credo, é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Todos os seres espirituais e materiais, isto é, dos anjos e do mundo visível, e em particular dos homens. Queria-me agora lembrar, criou os anjos. Isto é muito bonito pensar, criou os anjos. Nós temos anjos, um anjo da guarda. Eu não sei se vocês já pensaram nisto, mas dar o nome ao vosso anjo da guarda. Eu tenho um nome, eu não vos vou dizer qual é o nome que eu dei ao meu anjo da guarda. Mas eu dei um nome ao meu anjo da guarda. Vocês, se o do anjo da guarda não tem nome, podiam dar um nome. Pensem nisto. E nestes dias sentam-se também acompanhadas, não só por Deus Nosso Senhor, mas também pelo vosso anjo da guarda. Os anjos são seres espirituais, como vem no ponto 60, que glorificam a Deus, que o servem, que são seus mensageiros. Pensemos, por exemplo, o anjo mais conhecido é o arcanjo, como principal, o arcanjo Gabriel, que comunicou da parte de Deus a Nossa Senhora, nossa mãe, mãe de Deus, que ela ia ser mãe do Redentor, mãe de Jesus. Esse é o anjo que nós recordamos cada vez que rezamos a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. São as palavras do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, a Nossa Senhora. Depois, esperem que continuam aqui a pedir coisas. E acabou-se. A partir de agora não entra mais ninguém. A próxima chegam horas. Estou a brincar. Não, eu também tive culpa nisto. Mas penso que agora está tudo. E o arcanjo Gabriel, por exemplo, o anjo que apareceu também a São José quando ele estava a dormir e que avisou em sonhos que Herodes queria matar Jesus e que o levou a fugir para o Egito. Nós também acreditamos, embora não seja uma verdade de fé, mas nós acreditamos, habitualmente, nas aparições em Fátima. E em Fátima, antes de Nossa Senhora, apareceu por 3 vezes o anjo, e até disse que era o anjo de Portugal, preparando as aparições de Nossa Senhora. E os anjos estão presentes na vida da Igreja, a Igreja une-se aos anjos para adorar a Deus, e invocamos-lo, por exemplo, na liturgia, na Igreja, quando nós rezamos, Santo, 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 Senhor Deus do Universo,
Os céus e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas. E ali estamos a pensar nos anjos, os anjos que glorificam a Deus. E tantas vezes na missa aparecem os anjos. São Basílio Magno dizia que cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para o conduzir à vida. Pensem nisto. Pode ser assim uma boa sugestão desta aula, dar um nome ao vosso anjo da guarda. Cuidado se ainda não estiver batizado. Depois falámos da criação das criaturas invisíveis e temos agora as criaturas, a criação do mundo visível. Ao narrar os 6 dias da criação, a Sagrada Escritura dá-nos a conhecer o valor dos seres criados, a sua finalidade, louvor a Deus e serviço ao homem. Todas as coisas que existem devem a sua existência a Deus, de quem recebem a sua bondade e perfeição, as suas leis e o lugar do universo. E qual é o vértice da criação visível? Qual é a coisa mais importante? Qual é o culmen? O culminar é o homem. O homem e a mulher, como é evidente, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher. Também isto é bonito. Até pensemos, continuo a orientar, que não consigo. Que o homem e a mulher, agora nesta crise do Covid, por acaso, no outro dia dizia-me um amigo com graça, que só têm morrido homens e mulheres. Não morrem pessoas de outros géneros. Estão a ver? Isto está aprovado. Quando chegam as crises, não há cá géneros, estes trans, estas confusões todas cá para aí. Não há. Só há homens e mulheres. Nós rezamos pelas pessoas que têm. Mas só homem e mulher. É o vértice da criação. E é a criatura, por excelência, é criada à imagem e semelhança de Deus, ou seja, é a única criatura capaz de... É a única criatura que é capaz de conhecer e amar a Deus Nosso Senhor. Capaz de conhecer, amar livremente o Criador. Coisa que não acontece com os gatos, com os cães, com a lua, com as estrelas. Não, só os homens é que podem ser criados. Isto é o que se diz no ponto 66, que diz assim, em que sentido o homem é criado à imagem de Deus? Afirmar que o homem é criado à imagem de Deus significa que ele é capaz de conhecer e amar, na liberdade, o próprio Criador. É a única criatura nesta terra que Deus quis por si mesma. Não ama num conjunto, por assim dizer, não. Quer. Ama a cada um de nós. Deus, às vezes, diz que Deus só sabe contar até um. Da Matilde, da Madalena, da Joana, do João, do António. Ama cada um, morreu por cada um de nós. Morreu por cada um de nós. Não pensa no conjunto, pensa em cada um de nós. É a única criatura nesta terra que Deus quis por si mesma e que chamou a partilhar a sua vida divina no conhecimento e no amor. Enquanto criado, à imagem de Deus, o homem tem dignidade de pessoa. Não é uma coisa, mas alguém. Não é uma coisa, alguém. É um ser pessoal, capaz de se conhecer a si mesmo. Nós conhecemos a nós mesmos, dos outros animais, não. Eu posso saber que estou a pensar, que amo uma pessoa, que tem este sentimento ou outro, e é capaz de se dar livremente e entrar em comunhão com Deus e com as outras pessoas. Consigo relacionar-me com Deus. Nós às vezes sentimos que não conseguimos relacionar porque nos custa rezar, mas quando isso acontecesse, eu sugeria que vocês pensassem no exemplo dos santos. Também tiveram dificuldades e procuraram rezar. E ao rezar, e nós também sabemos que na nossa vida, quando rezamos mais a Deus, quando rezamos, ligamos a Deus. Nós não conseguimos explicar, mas nós sentimos que estamos perto de Deus, que Deus atua na minha vida, que Deus interfere com a minha vida, que Deus é capaz de ser pouco a pouco dono dos meus pensamentos, das minhas ações, é capaz de determinar aquilo que eu devo fazer e de ensinar e de explicar aquilo que eu estou a fazer bem ou aquilo que eu devia fazer melhor ou que devia mesmo deixar de fazer. E porquê que Deus criou o homem? Diz aqui no ponto 67. Deus criou o homem. Criou tudo para o homem. Tudo aquilo que existe criou para o homem. Mas o homem foi criado para conhecer e servir e amar a Deus. Para lhe oferecer neste mundo toda a criação e a ação de graças e para ser elevado à vida com Deus no céu. Ou seja, nós somos criados por Deus e somos criados para Deus. Para Deus. Seria uma tragédia se a nossa vida não acabasse em Deus. A criatura, diz, há um documento da Igreja que diz, a criatura sem o Criador, sem Deus, desvanece, não somos nada. Seria um sem sentido a nossa vida se acabasse no vazio, se a nossa vida não acabasse na salvação, no céu. E por isso vale a pena sermos generosos. Quanto mais generosos formos por Deus, mais felizes
serás. Quanto mais generosos fomos por Deus e pelos outros. E nesta criação do homem também fomos criados dentro de uma comunidade, ou seja, e aqui um ponto, foi criado um género humano, por assim dizer, quer dizer, temos todos um único Salvador, um único Criador, e por isso somos chamados à salvação numa comunidade, não sozinhos, não existe uma salvação individual. Eu cá me desarrasco sozinho, como o Papa Francisco dizia, naquela oração tão bonita, no dia 27, na Praça de São Pedro Vazia, dizia que nós, neste barco estamos todos, tal como os discípulos que falando a uma só voz, dizem angustiados, vamos perecer, assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar estrada, cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos, só todos juntos. Isto é tão bonito aqui, até a ver, eu estou a ver-vos a todos, também a ver tantas pessoas, a aproveitar esta ocasião também para nos aproximarmos de Deus, nosso Senhor, para crescermos, para estar mais perto de Deus, nosso Senhor. E fomos criados com alma e corpo. Não somos só corpo. Calma e corpo. A pessoa humana é um ser ao mesmo tempo corpóreo e espiritual. O nosso corpo morre. Um dia havemos de morrer, mas existe uma unidade profunda entre a alma e o corpo, entre o corpo material e a alma espiritual que dá. Tanto que é assim, quando nós morremos e a alma sai do corpo, a alma se separa do corpo, porque a alma é a forma do corpo, é que dá integridade ao corpo. Quando a alma sai do corpo, com a nossa morte, o nosso corpo começa a decompor-se. E se é verdade que o nosso corpo, podíamos dizer, vem dos nossos pais, dessa união da célula masculina, da célula feminina, do pai também, a alma espiritual não vem do pai nem da mãe, mas é criada diretamente por Deus. E essa sim que é imortal. O nosso corpo é mortal. Depois, no final dos tempos, como hei de explicar depois mais à frente, somos chamados à eternidade, somos chamados, no final dos tempos, o nosso corpo também há de ressuscitar num corpo glorioso, diferente, mas a nossa alma é imortal, vive para sempre. E qual é a relação que estabeleceu Deus entre o homem e a mulher? Uma relação de igual dignidade e de complementaridade. Não somos iguais, o homem e a mulher, não há nenhuma pessoa igual à outra, como é evidente, somos todos diferentes uns dos outros, mas também essas teorias que dizem que o homem e a mulher são exatamente iguais não fazem sentido, não correspondem, não estão de acordo com a nossa fé. São igual dignidade, sem dúvida nenhuma, a mesma dignidade enquanto pessoas humanas e ao mesmo tempo uma complementaridade recíproca enquanto masculino e feminino. Deus quis que fossem um para o outro, para uma comunhão de pessoas. E juntos, homem e mulher, na maior parte dos casos, é o que acontece, são também chamados a transmitir a vida humana, formando no matrimónio, como se diz na liturgia do matrimónio, uma só carne. Uma só carne. A condição originária do homem quando Deus criou o homem foi em estado de santidade, numa harmonia, ou seja, não havia tentações, ou seja, nós tínhamos uma capacidade de dominar as nossas tentações. Agora não. Por exemplo, se calhar esta manhã tocou o despertador e custou-nos sair da cama. Quando o homem foi criado, Adão e Eva, não era assim. Existia reinava uma harmonia perfeita no próprio ser humano. Quando que nós agora sentimos que dentro de nós, do nosso corpo, existe como que uma luta em que aquilo que nós desejamos ser, às vezes queremos ser bons, mais obedientes, mais alegres, e depois uma tendência à preguiça, ao rancor, por vezes, ao não gostar de determinada pessoa. E essa harmonia, essa falta de harmonia é fruto, é consequência do pecado. Este é o segundo ponto desta aula. Eu atrasei-me com aquelas confusões, mas vou agora abreviar esta parte final da aula, o que aconteceu depois da criação, embora o homem tivesse sido criado em estado de santidade e justiça, chamado também para o céu, depois aconteceu o pecado. A queda dos anjos primeiro e depois o primeiro pecado do homem, também chamado o pecado original. Quando o homem e a mulher, Adão e Eva, não interessa se chamava Adão, se era Eva, também não é importante se era uma maçã, se era uma laranja, porque isso é sempre uma linguagem simbólica. O que importa realmente é que houve num determinado momento da história da criação do homem, o homem quis ser como Deus, ou seja, quis ser feliz, mas não com Deus, mas à margem de Deus. Essa foi a tentação do demónio. Sereis como deuses. É procurar, por assim dizer, um atalho para
a felicidade. Isso é o que nós às vezes procuramos, isso é o pecado, todo o pecado é isso. O pecado é Deus diz assim, para seres feliz, deves rezar, deves ser obediente aos teus pais, deves ser casto, deves ir à missa ao domingo, e nós pensamos, não, eu hoje vou ficar na praia até às 8 da noite, agora não, e não vou à missa. É uma sedução do demónio, ficas na praia, não vais à missa. Cara, claro que a praia estava estupenda, era espetacular, mas isso estraga-nos. Pouco a pouco vamos afastando de Deus. Esse foi o pecado original, quando o homem tentado pelo diabo deixou apagar no seu coração a confiança em relação ao seu Criador e, desobedecendo, quis se tornar como Deus, sem Deus e não segundo Deus. Segundo Deus. E esse pecado original, no qual todos os homens nascem, chama-se o estado da privação da santidade e da justiça originais, que é um pecado, está no ponto 76 do Catecismo, que é um pecado que, por nós, contraído e não cometido. Ou seja, afetou toda a natureza humana, porque afetou os nossos primeiros pais e depois se transmitiu a todos os outros. Não como ato pessoal, não fomos nós que fizemos esse ato pessoal, mas foi a natureza do homem, que é a mesma natureza humana, a minha que a vossa, e que a de Adão e Eva. E essa transmissão nós não podemos entender, mas é um mistério que não se pode compreender plenamente, mas da qual nós percebemos perfeitamente as consequências, porque essas tentações que temos, essa desarmonia que existe na nossa vida, essa inclinação para a asneira que temos todos nós, tudo isso é consequência do pecado original. Por um lado, sentimos dentro de nós, do nosso coração, uma chamada à santidade, uma chamada a sermos pessoas boas, e por outro lado, sentimos uma inclinação à asneira, que é tudo consequência do pecado original. Que não o temos, por assim dizer, com o batismo, essa mancha do pecado original é retirada, mas sim as consequências. O que aconteceu depois do primeiro pecado do homem? O que é que fez Deus? É o ponto 78. Após o primeiro pecado, o mundo foi inundado por pecados. Basta pensar logo a seguir, veio o pecado do Caim que matou Abel. Mas Deus não abandonou o homem ao poder da morte. Pelo contrário, pré-anunciou de modo misterioso, logo no início da Bíblia, no proto-evangelho, que o mal seria vencido e o homem levantado da queda. É o primeiro anúncio do Messias Redentor. Por isso a queda será mesmo chamada, como eu antes dizia, feliz culpa, porque mereceu um tal e tão grande Redentor. A feliz culpa do pecado original. Uma ofensa a Deus, mas depois que mereceu que Deus enviasse o seu Filho para nos salvar. A promessa da redenção. E essa é a boa nova para o homem, que é que Jesus Cristo nos salva. O Papa Francisco, na mesma oração que vos falava há pouco, dizia assim, o Senhor desperta, nestas horas em que tudo parece naufragar, o Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora, na sua cruz fomos salvos. Temos um leme, na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança, na sua cruz fomos curados e abraçados para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. Temos uma âncora, que é Jesus Cristo. O homem pecou em Adão e Eva, depois todos nós pecamos também, e Deus enviou o seu Filho. E essa é a grande boa nova para este mundo, que Jesus Cristo, depois de vir à Terra, de encarnar também, disse aos discípulos para irem por todo o mundo, disse-lhes, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a todas as criaturas. É isso que significa o nome de Jesus. Jesus significa Deus salva. Isso é o mais importante, que é Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Também dizemos que Jesus é Cristo. E Cristo significa, em grego, Messias. Em hebraico significa ungido. E ungido significa consagrado. É o que acontece, sucede no batismo. Vocês não se recordam provavelmente do vosso batismo, mas se foram outros batismos, o padre, eu no sábado tive a oportunidade de batizar uma criança. Foi muito engraçado. Batizado numa casa. E ungi com o óleo dos catecúmenos e depois com o óleo do ungir. A unção significa a consagração a Deus. Era assim que se fazia no Antigo Testamento, e agora também se faz no Novo Testamento, se faz no batismo. E Jesus Cristo é o ungido, é o consagrado por Deus, ungido pelo Espírito Santo. Para quê? Para a sua missão de salvação dos homens. Também dizemos que Jesus Cristo tem o título de Senhor, está no ponto 84. E Senhor significa que é o soberano de toda a criação. Tem uma soberania sobre toda a natureza, sobre os demónios, sobre o pecado, sobre a morte, sobre tudo.
E este Deus, este Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem. Fez-se homem para nos salvar. E não só para nos salvar, para nos fazer conhecer o seu amor infinito, para que nós possamos conhecer o amor extraordinário que Deus nos tem ao ponto de enviar o seu Filho para nos salvar. Jesus Cristo é também um modelo de santidade. Porque é que nós queremos um modelo de humildade? Olhemos para Jesus, que se humilhou até à morte na cruz. Se queremos um modelo de bondade, pensemos em Jesus bondoso, aquela parábola que nos contou do bom samaritano, tão bonita, que é o próprio Jesus. Se queremos um modelo de todas as virtudes, é Jesus. Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. É em Jesus Cristo que nós aprendemos a ser santos. Santo Ireneu dizia, Deus fez-se homem para que o homem se fizesse Deus. Deus faz-se homem para que nós nos tornássemos Deus. Não é como Deus, é Deus no sentido santos, Deus santos. E depois há aqui uns pontos, eu agora tenho mesmo que abreviar, porque eu gostava de ser pontual, porque eu tenho que respeitar o vosso tempo também, e vocês o meu, portanto temos de ser uns para os outros, como é evidente. E quando Deus veio à Terra, há 2000 anos, depois vocês pensam e podemos pensar, então quem é que será Jesus Cristo? Jesus Cristo será verdadeiramente Deus? E houve algumas discussões entre os teólogos. Não, Jesus Cristo não é mesmo Deus, é parecido com Deus, é um demiurgo, assim se dizia, um ser intermédio entre Deus e os homens. E toda a doutrina da nossa fé, a teologia foi evoluindo, foi-se aprofundando através dos grandes santos e teólogos, foram-se realizando alguns concílios, reuniões de bispos e teólogos com o Papa, que foram, pouco a pouco, explicitando, ou seja, foram pondo cá fora, tornando explícito aquilo que já estava implícito. Foram explicando a doutrina da fé. E assim foi nascendo o corpo doutrinal. É evidente, os primeiros, São João, São Pedro, São Tiago, os primeiros apóstolos, não sabiam rezar o credo, nem sequer percebiam muito bem muitas coisas, por isso fugiram na paixão. Mas pouco a pouco, sobretudo nos primeiros séculos do cristianismo, foi-se definindo, foi-se explicando, foi-se explicitando a nossa fé. Que Deus tinha duas naturezas, natureza humana e divina, unidas numa só pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tem duas inteligências, que tem duas vontades, que não é um Deus disfarçado de homem, mas que não é um ser intermédio, que é realmente Deus e homem. E que também que nós conhecendo a Jesus Cristo, como vem aqui no ponto 93, Jesus conheceu-nos e amou-nos com um coração humano. O seu coração trespassado para a nossa salvação é o símbolo daquele infinito amor com o qual Ele ama o Pai e cada um dos homens. Nós temos que conhecer também a Deus, temos que conhecer o seu coração, amar mais a Deus. E finalmente, só uma pequeníssima, brevíssima referência à Mãe de Deus. Se nós temos a Jesus Cristo, se temos a Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é porque temos antes uma mãe. Deus quis encarnar-se, Deus Pai quis enviar o seu Filho através de Maria Santíssima, a quem nós chamamos também a Imaculada Conceição. O que é que significa a Imaculada Conceição? Que Nossa Senhora, que quando foi concebida no seio da sua mãe, de Santa Ana, a mãe de Nossa Senhora é Santa Ana e o pai era São Joaquim, já não tinha pecado original, foi a única criatura que nasceu sem o pecado original. Eu acho que Deus fez aquilo que tinha que fazer. Se nós fôssemos Deus, se nós tivéssemos um poder ilimitado, se nós fôssemos onipotente, quem é que nós escolheríamos como mãe? Eu escolhia a minha mãe. Cada um escolhia a sua mãe, como é evidente. Mas o que é que, se for Deus, se fosse Deus, o que é que fazia? Escolhia a sua mãe, mas sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Foi isso que Deus fez, que te preservou de qualquer pecado. Por isso nós dizemos que Nossa Senhora é a cheia de graça e a Nossa Senhora temos sempre que recorrer nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, e sempre temos que amar, não com um culto de idolatria, como é evidente, mas um culto de amor. Amamos a Deus, porque através de Nossa Senhora chegamos ao seu Filho, Jesus Cristo. Bom, acabei esta sessão. Desculpem os problemas técnicos de um padre que não percebe muitas coisas de técnica, mas que vou rezar mais por vocês. Na próxima aula já percebi qual é o problema. Os do segundo ecrã, lembro que têm que estar com a cara à mostra, para ter a certeza que estão acordados. Estão alguns escondidos e a próxima vez, quando estiverem apagados, eu tiro-os do ecrã, sei lá o que é que estão aí a fazer. Portanto, e na próxima vez, em princípio, o que vou fazer é, vou estar atento e vou enviar o link, só envio um. Os primeiros 100 entram diretamente. Assim é uma forma de chegar a horas. Os outros, quando eu perceber que estão sem no meu computador,
envio um segundo link, envio outros, e para que as outras pessoas possam aceder. Eu tinha falado da possibilidade de haver alguma dúvida, mas hoje estamos um bocadinho atrasados. Alguém tem uma dúvida? Tem imensas dúvidas. Eu acho que hoje, primeiro eu gostava de pedir desculpas, eu hoje fui um bocado acelerado, tive que acelerar um bocadinho porque perdemos muito tempo ao início. Mas as ideias principais penso que foram transmitidas. Que Deus nos criou, que Deus é omnipotente, quis criar o homem livremente, quis criar, e tudo aquilo que existe para o homem, que nos criou à sua imagem e semelhança, ou seja, capazes de amar a Deus, conhecer e amar a Deus. Depois veio o pecado original, que nós também, e os nossos pecados pessoais, e Deus prometeu um Salvador para nos salvar e nos levar a reconduzir ao céu, que é Jesus Cristo, que veio através de Nossa Senhora, sua mãe e nossa mãe. Portanto, é isto que eu vos queria dizer hoje. Espero que tenha sido útil. Na quinta-feira, cá nos veremos, se Deus quiser. E Deus há de querer. E rezo por vocês. Vou-vos mandar para o grupo do WhatsApp, ou seja, para a lista de transmissão do WhatsApp, vou-vos mandar 1 ou 2 documentos que eu gostei de ler, para que talvez possam ajudar a viver bem este tríodo pascal, a Semana Santa, que é uma semana muito bonita, posso-vos ajudar a viver. Está bem? Então, há alguma dúvida ou não? Agora não queriam dúvidas, agora ninguém quer. Não há dúvidas. Pois é, já estamos atrasados. Então vá, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora